colocar sobre os seus pés? Vamos despertar um pouquinho. De manhã a gente fica meio assim, né? Eu prometo que eu não vou me delongar, não vou te deixar aí, né, esperando muito. Eu quero começar, antes de falar para você sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria que nós adorássemos com uma canção. E eu queria que você fechasse os seus olhos, porque você vai fazer dessa canção a sua oração nesta manhã. Amém? Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Diz pro Senhor a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, mas já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só vou estar
Aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E eu confesso para vocês que tantas coisas o Senhor fez. Você que me conheceu a primeira vez que eu estive aqui, você não me conhece mais. Porque todas as vezes que nós passamos por um processo, nós somos renovadas e modificadas. Eu achei tão interessante o tema desse ano. Diante de tudo que nós enfrentamos, diante de tudo que nós vivemos, eu acho que todas nós passamos pela pandemia e saímos, ainda os restos, né, da pandemia ainda não terminou completamente, mas eu acho que todas nós passamos por esse período que foi mais intenso e com certeza nós não somos mais as mesmas. Foram 2 anos, no meu caso, foram 2 anos de um processo bem diferente, algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. E o Senhor me permitiu viver para que eu fosse reconstruída e para que eu estivesse aqui falando para você hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, aí no capítulo 1. Glória a Deus. Que eu queria tirar apenas 3 reflexões aqui, mas eu quero te levar para uma história que talvez você vai se assustar. Eu também não entendi. Hoje, quando eu cheguei aqui e ouvi a primeira palavra e vi tudo que tem acontecido aqui, eu entendi por que o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Mas o tema escolhido é Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 4, que fala assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que nele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui eu queria ressaltar 3 coisas. Foi aqui nós entendemos que ficou claro o propósito de Deus para nós. Primeiro, nós fomos escolhidas. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Não foi você que quis estar aqui. Ele escolheu esse tempo para você, para que você estivesse aqui. Segunda coisa, para sermos santos, santas, irrepreensíveis. Santas não significa que você não vai pecar. Significa que quando você pecar, você tem alguém que te justifica. Significa que quando você pecar, você tem a quem recorrer, que é Jesus. Mas o santo, ele quer dizer separado. Você é separada, irrepreensível. E nós recebemos uma identidade, que é uma identidade de filho. Quando nós olhamos para essa palavra, não era para ser tudo flores, né? Tudo maravilhoso. Mas essa mesma palavra nos diz que nós teríamos aflições. E aí existe uma diferença, porque isso aqui é o que Deus diz sobre nós. Só que aí existe uma outra questão, que é aquilo que você pensa ao seu respeito. E eu percebo que muitas vezes hoje nós deixamos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, porque nós somos pessoas livres, aprisionadas. O que é ser livre e aprisionado? Eu acho que a pior prisão que existe não é a prisão do cárcere, cadeia, né? Alguém comete um delito e vai preso. Essa não é a pior prisão que existe. A pior prisão que existe, muitas vezes nós estamos nela, dentro da igreja, que chama emoção. Nós nos aprisionamos dentro da nossa própria mente, dentro das nossas emoções, que muitas vezes estão adoecidas. Nos afastamos do propósito por causa desse aprisionamento. Muitas vezes, pessoas que viveram medos, inseguranças, decepções, frustrações, tiveram um passado triste. E essas pessoas estão aprisionadas à sua própria mente. E pior do que estar preso dentro ali de uma cadeia, é você estar aprisionado na sua mente.
Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para libertar a sua vida. Talvez você levantou sua mão, aceitou Jesus. Ei, melhorou? Talvez você levantou a sua mão aceitando Jesus como seu Salvador, recebeu Jesus na sua vida, e muitas vezes você não entende por que você não consegue romper. Aí você vem para um congresso como esse e você tem acesso a tantas coisas que o Senhor faz aqui, tantas palavras que são liberadas, e você ouve tudo isso aqui, mas você não se sente livre para fluir no Espírito. Você não consegue sair do lugar. E aí eu quero que, antes que a gente entre na palavra hoje, eu queria que você refletisse sobre Mateus 7, naquela parábola, da diferença entre o que pratica e o que não pratica. A palavra diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é considerado como uma casa que foi edificada sobre a areia. E aí vai vir a enchente, vai vir o vento, vai vir a tempestade. E o que vai acontecer com essa casa? Ela não vai suportar. E ela vai desmoronar. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado como uma casa que foi edificada sobre a rocha. E vai vir a mesma tempestade, o mesmo vento, as mesmas dificuldades. Mas essa casa permanecerá firme no propósito de Deus, porque ela está edificada sobre a rocha. E aí eu pergunto para você, que tipo de casa você tem sido? Porque não adianta você estar aqui todo ano, você receber essas palavras, você ser ministrado, você chorar, você se entregar ao Senhor e voltar para sua casa e você não colocar em prática aquilo que você ouviu do Senhor aqui. Você vai continuar no mesmo nível. Mas se você quer ser reconstruída pelo Senhor para se tornar uma mulher inesquecível, eu te convido a ouvir a palavra de Deus que está sendo ministrada desde o início. É ouvir as ministrações, não é só as pregações, os louvores, aquilo que o Senhor está falando, a ministração da dança aqui, o Senhor tem falado conosco. Ouve essas palavras e começa a praticar essas palavras. E aí sim o Senhor vai te reconstruir. O Senhor me levou a uma história bem interessante para a gente começar a falar. Porque quando a gente fala de reconstrução, reconstruída para ser inesquecível, eu preciso lembrar que a reconstrução às vezes precisa de quebradeira. Né? Essa não é a parte mais difícil? Você já teve que fazer alguma reforma na sua casa? Ô Senhor, eu falo para vocês, me dá um desespero de pensar. Não é assim? Principalmente a mulher, que é responsável pela limpeza, né? Depois vai ter que limpar tudo, lavar tudo. Então, para reconstruir, eu preciso derrubar. Para reconstruir, eu preciso quebrar, muitas vezes. E aí eu pergunto para você, você está disposta a quebrar aquilo que é necessário para que seja reconstruído em você, aquilo que o Senhor quer? Amém? Amém. Você está disposta? Amém. E aí deixa eu só te lembrar para saber se você está disposta mesmo. Primeiro, você está disposta a abrir mão de pecados que o Senhor quer mostrar para você nesta manhã? Para você pedir perdão e abandonar? Você está disposta a esquecer lembranças que te trazem dor? E no lugar dessas lembranças, você trazer à memória aquilo que te dá esperança, que é o que o Senhor está fazendo aqui neste lugar? Você está disposta a deixar o seu passado? Você está disposta a se libertar de enfermidades que você sabe que são emocionais? Você está disposta a se livrar de hábitos que você sabe que você precisa se livrar? Isso é quebrar. Quebrar coisas para poder reconstruir. Eu não consigo reconstruir uma casa em cima da outra. Eu preciso quebrar a antiga para que venha nascer algo novo.
E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Porque é aquilo que eu sempre falo, antes de você ouvir, eu vou tentar passar para você na mesma proporção que eu senti no meu coração, na mesma proporção que foi tratado em mim. Eu quero passar para você, amém? Que Deus venha nos dar a graça para que eu venha conseguir. E a cura, ela vai começar a partir do momento que você entende o que você precisa. Quando nós encontramos Jesus caminhando, em várias passagens bíblicas que nós lemos, e conseguimos entender ali, conseguimos perceber vários milagres que o Senhor Jesus operou, e depois, os apóstolos, algumas vezes eles sempre perguntavam assim: o que queres que eu te faça? O que você quer? Jesus sabe. Por que ele nos pergunta? Se ele sabe quais são as nossas necessidades. Por que perguntar o que queres que eu te faça? Porque você precisa demonstrar, você precisa dar esse primeiro passo de querer. Você precisa entender que você precisa. Amém? Amém. Você está disposta aí? Amém. Mesmo depois de tudo que eu falei? Amém. Você está disposta? Você sabia que para você mudar um hábito, e isso é comprovado cientificamente, se você quiser, aliás, para você inserir um hábito novo, você precisa durante, no mínimo, 27 dias ininterruptos, você precisa repetir aquela ação até que aquilo se torne um hábito. Então aquilo que você, vamos supor, vou te dar um exemplo. Você não tem o hábito de fazer um devocional. E aí você fala assim: olha, como que eu posso aprender a fazer isso? Se você não tem o hábito, você precisa começar. Durante 27 dias ininterruptos, você precisa fazer aquela prática. Praticar o devocional. E no final dos 27 dias, aquilo vai se tornar uma necessidade para você. Ou seja, um hábito. Você vai fazer até mesmo, já vai tirar aquele tempo ali até mesmo sem se programar. O tempo do devocional ele vai estar lá, na sua programação. Mas eu preciso estar disposta e eu preciso querer. E se você não tem o hábito de falar com Jesus todos os dias, é um novo hábito. E eu deixo aqui para você esse apelo, para que você comece. A gente precisa começar de algum jeito. Então apenas comece. Falando com Ele, orando. Às vezes vai ser pouco tempo, mas vai lá um pouquinho de tempo. E isso vai começar a ser recorrente. Isso vai começar a ficar cada vez mais prazeroso. E quando você vê, você já está passando 1 hora, 2 horas na presença de Deus, falando com Ele, e não está nem sentindo mais. Foi assim que eu comecei. E hoje eu sinto essa necessidade de falar com Jesus. Amém? Amém. Então, sabe aonde o Senhor me levou? O Senhor me levou numa história. Lá em Marcos, abre a sua Bíblia comigo em Marcos. Eu prometo que eu vou ser bem objetiva. Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 25. A cura de uma mulher enferma. Todas acharam? Amém. Posso ler? Então vamos lá. Acompanhe aí. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos. Fala assim, 12 anos. 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A história dessa mulher, eu quis trazer, aliás, eu não, né? Eu estava ali pedindo a Deus uma palavra e o Senhor me trouxe essa história na memória. E eu queria destacar alguns pontos dessa história para que você possa meditar. Primeiro, a Bíblia não registra em nenhum momento, essa história está registrada nos 3 evangelhos. E a Bíblia não registra em nenhum momento o nome dessa mulher. O que acredita-se é que provavelmente ela é uma moradora de Cafarnaum. Porque nesse tempo Jesus estava em Cafarnaum e ele estava indo para a casa de Jairo. Porque ele tinha solicitado ali a presença de Jesus, a sua filha estava muito doente e ele precisava de Jesus. E Jesus indo com ele e a multidão seguindo, ele percebeu que alguém tocou nele diferente. E aí eu quero trazer para você um contexto, porque você pode pensar: bom, essa mulher, a Bíblia fala que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Alguém já teve aqui alguma hemorragia? Quem já teve hemorragia vai saber, eu também já tive. Quem já teve hemorragia vai saber. Gente, é uma situação constrangedora. E se quando a gente fica no nosso ciclo, né? Nosso ciclo menstrual, já é complicado, às vezes, quem tem um ciclo mais intenso, às vezes pra gente sair, já é mais complicado. Porque a gente fica o tempo todo com medo. E quando esse ciclo dura muitos dias, a gente sente o quê? Fraqueza. Não é isso? A gente fica até um pouco debilitada. Você imagina essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Eu imagino a cabeça dessa mulher como não está. Sabe por quê? Porque naquela época, uma pessoa, no momento, até mesmo no seu momento, no seu ciclo, ela era considerada impura. A mulher era considerada impura. E ela era proibida de estar no meio da sociedade. Então, durante o ciclo, a mulher não ficava aqui com as pessoas como nós estamos aqui. Ela tinha que ficar separada. Porque tudo que ela tocava era considerado impuro. Então, essa mulher ela não podia ter uma vida social. Ela não podia estar no templo há 12 anos. Essa mulher estava sozinha, isolada, sem ter acesso às pessoas, provavelmente muito debilitada com a sua saúde. Eu quero que você caminhe comigo nessa história para você imaginar esse quadro. Essa mulher, tudo que ela tocava era considerado imundo. E a palavra fala que ela já tinha corrido atrás de todos os recursos para encontrar a cura. Mas a situação dela só piorava. Não adiantava. Ela não tinha encontrado o remédio. E aí eu te pergunto, será que se fosse você nessa situação, será que você iria persistir como essa mulher fez? Quando nós nos colocamos no lugar dessa mulher, imagina você sangrando há 12 anos. A história não relata se era um sangramento contínuo ou se era a cada período ela sangrava muito, né? Mas imagina essa mulher com uma hemorragia há 12 anos. Imagina essa mulher isolada da sociedade. Como não estava a sua mente? Como não estavam as suas emoções? Nós ficamos 2 anos, e mesmo assim não completamente reclusos em casa, mas na maioria do tempo evitando sair e ter convívio social. Nós ficamos há 2 anos. E quantas mulheres adoeceram por causa da pandemia? Nesse tempo nós podemos ver aonde estava realmente a nossa fé. Eu não sei se com você foi assim, mas eu estava acostumada a levar uma vida muito ativa.
no meio de pessoas, ministrando em igrejas diferentes, com pessoas diferentes, e aí de repente começa essa pandemia e eu com uma bebê em casa, e eu realmente fiquei bem dentro de casa, nem para comprar as coisas eu saía, era meu marido que saía. Eu confesso para você, se não fosse Jesus, não sei o que teria sido. E agora se coloca no lugar dessa mulher. E aí é interessante que ela ouve falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e eu acredito que depois de tudo que ela já tinha feito para melhorar, sem sucesso, depois de 12 anos, eu acredito que o coração dela, a chama reacendeu, a chama da esperança reacendeu no coração dela. E ali, eu creio que ela entendeu que poderia ser a única oportunidade de ficar livre daquele mal. Porque ela ouviu falar de Jesus. E ela viu que por onde ele passava, ele curava. Mas pensa comigo a dificuldade que ela enfrentou. Primeiro, ela burlou a lei. Porque ela não poderia sair de casa. Se estava ali Jesus e tinha uma multidão, ali era um lugar que ela não deveria estar. Mas ela não pensou nisso. O que ela pensava era, se eu apenas tocar na sua veste, eu creio que eu ficaria curada. Se eu apenas tocar. E eu creio que ela não pensou nas consequências disso. Até porque, quando você lê essa história, você percebe que a intenção dela não era ser vista. Era ser curada, mas era ser discreta. Apenas tocar na pontinha. Imagina se alguém chegar e tocar na pontinha do seu vestido. Você vai saber que alguém fez isso? E imagina no meio de uma multidão, imagina todas nós de pé, todas juntas aqui. Alguém vai encostar em você, você não vai saber quem foi. Mas eu creio que a esperança dela era chegar e não ser percebida por Jesus. Até porque ela não poderia estar ali, ela não poderia se expor. Ela ia chegar ali, tocar, receber a cura dela e se retirar. Eu lendo essa história, eu entendo que a intenção dela era essa. Mas ela tocou em Jesus de uma maneira diferente. Ela tocou em Jesus com um toque de fé. E na mesma hora, aquela mulher foi percebida por Jesus. Diante de uma multidão que apertava ele ali, ela foi percebida por ele. Eu creio que você foi percebida por Jesus aqui. E aí, ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos viram para ele e falaram assim: Jesus, uma linguagem bem atual, Jesus, como que o senhor pergunta quem tocou? Está essa multidão aqui apertando o senhor, como é que o senhor pergunta quem tocou? Tem um tanto de gente encostando no senhor. Aí ele fala: não, alguém me tocou porque eu percebo que de mim saiu virtude, foi um toque diferente, saiu virtude, saiu poder. E aí aquela mulher se revelou, falou a verdade para Jesus. Lendo essa história, eu imagino que ela ficou com muito temor, com muito medo mesmo, do que aconteceria com ela, porque ela poderia ser punida. Alguém imundo tocar numa outra pessoa, imagina aí Jesus. Ela poderia ser punida por isso. Mas ela não teve medo. Ela contou toda a verdade. A palavra fala que quando ela viu que Jesus percebeu o toque, ela contou toda a verdade para ele. E aí Jesus olhou para ela e falou: filha, vai em paz, a sua fé te salvou. E ela ficou livre. E aí eu quero que você entenda comigo primeiro o cenário. Porque pode ser que o seu cenário seja o mesmo.
Ela estava se sentindo sozinha, porque ela estava excluída da sociedade. Ela estava sozinha. Talvez você está aqui, mas você esteja se sentindo sozinho. Talvez na maioria do tempo, na sua casa, talvez você até vá à igreja assiduamente, talvez você tenha até um ministério e exerce esse ministério, mas na sua alma você se sente sozinha. Ela estava sozinha. Tudo o que ela procurou, todo recurso, não adiantou. Essa mulher estava sozinha e sem esperança, até ouvir falar de Jesus. Talvez você esteja assim, sozinha, se sentindo sozinha e sem esperança. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui. Aleluia, amém. Jesus está aqui. Amém. E Ele trouxe você nesse lugar justamente para renovar, para reconstruir a sua esperança nele. Porque, queridas, Ele é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Essa é a verdade. Muitas vezes nós nos sentimos assim porque nós depositamos a nossa confiança em pessoas. Nós depositamos a nossa confiança na nossa situação financeira, naquilo que a gente tem, na nossa casa, na nossa família. E a nossa esperança precisa estar em Jesus. Independente da situação que você tem financeira, independente daquilo que você tem de bens materiais, independente de como seja a sua família, a sua esperança precisa estar no Senhor. A sua confiança precisa estar no Senhor. Mas às vezes nós falamos que nós confiamos no Senhor. Mas é só quando chega um momento de desafio, de dificuldade, de provação, é que nós entendemos aonde está a nossa confiança. Aonde está a nossa esperança. Qual é a primeira pessoa que você recorre quando você se sente assim? Aonde você vai buscar palavra de esperança quando você se sente assim? Nós não podemos ser dependentes de pessoas. Nessa pandemia isso ficou claro. Quantas pessoas se afastaram do Senhor porque deixaram de ir na igreja? Porque as igrejas fecharam por um tempo. Eu entendo que a confiança dessas pessoas não estava no Senhor. E aí é que fica claro para mim a diferença de ser um religioso e de ter um relacionamento com Jesus. Nesses momentos fica claro quem a gente é. Nos momentos de desafio, de dificuldade, é que fica claro quem a gente é. Se nós somos religiosas ou se nós nos relacionamos de verdade com Jesus. Essa mulher estava sozinha, sem esperança. Essa mulher estava com a sua saúde debilitada. Imagina uma mulher sangrando durante 12 anos. O mínimo que ela tinha, que nós podemos afirmar aqui que ela tinha, era uma anemia. Era o mínimo que ela tinha. Uma mulher anêmica. O mínimo que já tinha acontecido, as suas forças estavam debilitadas. Imagina agora aquela mulher chegar diante de uma multidão e saber que ela teria que passar a multidão para chegar até Jesus. Isso não seria um empecilho? Não seria uma desculpa? Nossa, mas eu estou tão debilitada até eu conseguir chegar lá nele. Porque a Bíblia fala que tinha uma multidão. Eu imagino que era um número muito maior do que nós estamos aqui reunidos aqui. Isso não poderia ser uma desculpa? A mulher com certeza estava emocionalmente comprometida. Estava com as suas emoções debilitadas. Essa mulher estava cheia de impossibilidades. Nós tivemos
um evento de mulheres na igreja no final de semana passado. E eu ouvi uma palavra que marcou muito a minha vida. Às vezes a gente gasta toda a nossa energia buscando uma perfeição em Deus. Eu preciso ser perfeita para que Deus me ame, para que Deus me olhe, para que Deus me note. Você não precisa de mais nada para ser amada. Ele já te amou. E é um amor imerecido. Nada que você faça vai aumentar ou diminuir esse amor. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender o amor de Deus. Entender no sentido de que não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer para que Ele me ame mais ou menos. Esse amor já foi derramado sobre a sua vida. Deus sabe que nós não somos perfeitas, que nós estamos sujeitas ao erro. Mas sabe o que acontece? Nós buscamos a perfeição, Ele não. Ele quer a nossa fraqueza. Porque a palavra diz que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E aí nós ficamos dando desculpa. Eu não sou capaz. Eu não tenho conhecimento. Eu não posso. Eu não consigo. A fulana é melhor que eu. Por que Deus não faz a fulana? Por que Ele não dá isso para ela, que já está lá, que é muito mais fácil? Querido, Ele chamou você. Você consegue entender isso? Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Eu falo que muitas vezes nós até servimos na casa do Senhor, mas nós não entendemos o prazer de fazer isso, de servir Deus. Porque isso não é um privilégio. É para outra pessoa, para qualquer outra, ou para uma situação. Isso é um privilégio para mim. Eu não estou fazendo isso, eu não posso ter essa visão de que eu estou fazendo para alguém, ou por algum outro motivo. Isso é um privilégio. Estar aqui hoje para mim é um privilégio. Servir tem que ser um privilégio. Ele poderia sim usar outra pessoa, mas Ele escolheu eu para estar aqui hoje. E não é porque eu sou melhor do que você. Hoje Ele escolheu eu, mas amanhã pode escolher você. O que nós precisamos é estar preparadas, com o coração aberto para cumprir e viver o propósito do Senhor. Eu te mostrei aqui um cenário que talvez seja o seu. Aonde você está colocando os seus olhos? Será que você não está colocando os seus olhos somente nas impossibilidades? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o livro de Juízes, nós percebemos que o Senhor é perito e Ele adora usar os pequenos para confundir os grandes. Usar situações improváveis para mostrar o poder dele. Porque esse é o objetivo. Aquele que se sente preparado, ele vai na sua força. Aquele que não se sente capaz, ele entende que ele está indo na força de Cristo, na força de Jesus, que ele não tem nada para oferecer. Eu não tenho dúvidas de que eu não tenho nada para oferecer para você nesta manhã. Mas eu não estou aqui falando como Érica. Eu simplesmente abri o meu coração para que eu fosse instrumento de Deus na sua vida nessa manhã. Glória a Deus. E é o que você precisa fazer. Esse é o propósito da nossa vida. Você já viu que o instrumento ele pode ser maravilhoso, ele pode ser lindo. Quem conhece piano? Piano de cauda, aqueles pianos que tem aquela... Já viram piano? Que coisa mais linda. É uma peça que muitas pessoas usam em casa como peça decorativa, porque é muito lindo. Mas você já percebeu que se não tiver mãos para tocar, ele pode ser lindo, maravilhoso, que ele fica lá e ele não tem utilidade naquele lugar? Pode ser um piano mais lindo, e eu acho lindo aquele branco.
Eu ainda vou ter um na minha casa, se Deus quiser, eu acho maravilhoso. Mas eu preciso aprender a tocar, porque se não tiver uma mão para tocar, ele vai ser apenas mais uma peça decorativa ali. Esse teclado que está aqui, ele está aqui o tempo todo. Vocês escutaram alguma coisa aí? Escutou alguma coisa desse teclado? Vocês estão escutando alguma coisa desse teclado agora? Por quê? Porque ninguém está tocando. E assim somos nós. Nada. Nós somos pó. Mas existe uma mão perfeita que toca a nossa vida e faz com que flua de nós, com que jorre do nosso interior águas, que são águas vivas, que vêm direto de uma fonte, e que jorra, e que jorra, e que jorra, e que transforma. Eu não preciso entender esse processo. Santo é o Senhor, aleluia. Eu só preciso me colocar à disposição do Senhor, para que Ele faça, para que as suas mãos me toquem. Amém. E aí aqui, quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, mesmo doente, desesperada, eu creio que algo diferente despertou na vida daquela mulher. Ela encheu o coração dela de fé. E ela pensou, se eu apenas tocar, eu sei que eu vou ser curada. E bastou apenas um toque em Jesus. Sabe o que eu vejo com essa situação? O que fez a diferença na vida dessa mulher? A primeira coisa que fez a diferença na vida dessa mulher foi a fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela alimentou o seu coração com fé. Você quer começar a levar uma vida diferente? Comece a alimentar a sua fé nesta manhã. Gente, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu acho que a gente ainda não conseguiu ter noção de quem é o nosso Deus. Esse Deus, Ele operou milagres por onde Ele passou. E sabe o que Ele falou? Aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço, e ainda farão maiores. Você tem noção dessa palavra? Você crê em Jesus? Crê em Jesus? Então essa palavra está sobre a sua vida. Aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu fiz e ainda farão maiores. Eu falo que quando nós tomamos posse dessa palavra, nós modificamos aonde nós estamos. Talvez a sua casa hoje não tenha sido um lugar de adoração, não tenha sido um altar de adoração. Talvez não são todos que são cristãos na sua casa. E talvez isso te desanima. Às vezes as pessoas, quando estão num ambiente onde todos não são cristãos, às vezes colocam uma canção, uma pregação e as pessoas, já vem de novo, já começa a achar ruim, e a gente fica desanimada. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde tem um adorador, aquele lugar precisa se transformar em um local de adoração. Mas como? Se eu coloco lá e tem briga, o Senhor vai te dar estratégias para você fazer. Você precisa abrir o seu ouvido, que Deus vai te dar estratégia. E sabe o que acontece onde existe adoração? Vocês lembram o que aconteceu com Paulo e Silas? Todo mundo conhece a história de Paulo e Silas? O que aconteceu quando eles abriram o coração para adorar? Mesmo presos, as cadeias, as correntes caíram, as cadeias se abriram. E aí deixa eu te chamar a atenção para uma coisa que aconteceu lá. Não foram eles que foram soltos. Todas as pessoas que estavam ali naquele local foram libertos. Aonde existe adoração, existe libertação. Aonde existe adoração, existe cura. Aonde existe adoração, existe reconstrução. Porque a adoração faz aquilo que precisa cair, cair. E aquilo que precisa ser erguido, é erguido. No poder da adoração. Aquela mulher encheu o coração dela de fé. E talvez o que você precisa hoje é encher o seu coração de fé.
Tirar os seus olhos da realidade. Eu falo que nós que caminhamos com Jesus, nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. Talvez a sua situação, você vai olhar e você não vai ver recurso. Você não vai ver uma solução. Mas esse é o desafio. Sabe qual que é o significado de fé para mim? É quando eu dou o passo, mesmo sem ver o chão, na certeza de que o chão vai aparecer. Porque Jesus vai colocar o chão. Glória a Deus. Não é dar o passo porque eu vi o chão. Isso não é fé. Mas é abrir o seu passo na certeza de que ele não tem nada, não estou vendo nada, mas eu vou caminhar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai colocar o chão para que eu possa pisar. Essa para mim é a melhor definição de fé. É o maior exemplo de fé. É a gente caminhar, não por aquilo que a gente está vendo, mas pela palavra. Tudo que nós precisamos é de uma palavra do Senhor. Aquela mulher teve algo interessante. Ela teve decisão. Todos os dias nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas. A partir do momento que você acorda até o momento que você vai deitar, você está fazendo escolhas. Você está decidindo para o sim ou para o não. São escolhas. Talvez aquela seria a última esperança para aquela mulher. Mas ela decidiu levantar da sua cama, que é um lugar onde eu acredito que na situação que a Bíblia descreve, era um lugar muito comum para ela. A sua cama, um sofá, uma cadeira, sentada, prostrada. Para alguém que estava há 12 anos sangrando, mas ela decidiu se levantar e foi até Jesus. Ela não esperou para alguém se compadecer e convidar Jesus para ir lá na casa dela. Ela decidiu se levantar. Ela decidiu enfrentar o que ela teria que enfrentar. Enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Para isso, ela precisou de coragem. Ela precisou ser corajosa. Às vezes o que nos falta é coragem. A gente decide fazer, a gente consegue escolher, mas a gente não tem coragem para executar. A gente entende o propósito de Deus, Deus fala no nosso coração, a gente faz o planejamento, mas não tem coragem para colocar em prática. A gente escreve a palavra que quer ministrar, mas não tem coragem de falar, eu preciso subir lá para poder ministrar. A gente vive com Deus um testemunho lindo, mas não tem coragem de subir aqui e contar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Eu ensaio, não tenho coragem de chegar aqui e abrir os meus lábios e oferecer um louvor ao Senhor. É coragem. Nos falta coragem. As pessoas estão calando a nossa voz por falta de coragem. Coragem de levantar uma bandeira, independente do que as pessoas vão pensar. A bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho. Nós somos diferentes. E isso tem que ser para nós um motivo de orgulho, não um motivo de vergonha. Nós somos diferentes. E nós precisamos nos posicionar como alguém diferente. Não são discursos e, não, eu vou fazer um discurso aqui, porque lá na rede social todo mundo vai me atacar. Porque lá na comunidade todo mundo vai me atacar. E eu preciso ser querida. Deixa eu te falar algo. O seu nome precisa ser conhecido, mas é lá no céu. A sua postura como serva, como filha, isso precisa vir em primeiro lugar. Eu preciso representar o reino diferente, da maneira que ele é. Não discursos que não tem base na palavra de Deus. Não falar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, mas é pedir sabedoria para falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas coisas na nossa casa não acontecem porque a gente não tem coragem de se levantar com a verdade da palavra. E a gente deixa as coisas do jeito que está. Porque às vezes a gente, com perdão da palavra, mas a gente tem preguiça de mexer. Porque dá trabalho. Mudança
Mas mudar hábitos, mudar uma casa, isso dá trabalho. E eu deixo contar. Querida, levante agora como uma mulher corajosa para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, para estar aonde Ele quer que você esteja, para se levantar da maneira que Ele quer que você se levante. Essa mulher teve uma atitude. A atitude dela foi de tocar, mesmo com todos os riscos que ela estava correndo. Ela tocou. E um simples toque na orla da veste de Jesus fez uma diferença que em 12 anos ela não conseguiu viver. 12 anos gastando todos os recursos financeiros, tudo que poderia, humanamente falando, ela não conseguiu o que apenas um toque de fé fez na vida dela. Essa mulher foi ousada. Ela foi ousada. Ela enfrentou o que ela tinha que enfrentar. E ela foi direto no Mestre. Ela foi direto em Jesus. E tocou nele. Eu tenho para te falar que você tem livre acesso a Jesus. Você está numa situação muito melhor que essa mulher. Você tem livre acesso ao trono de Jesus. Você tem livre acesso ao Pai para chegar nele, se derramar diante dele e conversar direto com ele. Só que isso vai exigir de nós. E às vezes nós responsabilizamos a nossa liderança. Ô pastor, você ora para mim? Ô pastor, vai orar lá em casa? Você faz isso para mim? Você apresenta meu filho? Aqui eu não estou falando que você não tem que pedir oração. Mas se posicione como uma guerreira. Uma mulher que entendeu o seu propósito. Se posicione como alguém que está disposta a enfrentar os desafios para receber aquilo que você precisa, que você entendeu que você precisa. E aí o Senhor me deu uma palavra para liberar sobre a sua vida. Você pode colocar sobre os seus pés? Eu já estou terminando. Você pode colocar sobre os seus pés? A palavra do Senhor para a sua vida. Josué, você vai anotar isso aí. Eu vou encerrar nessa palavra. Josué, capítulo 1. Olha só, se você puder, quando você chegar lá na sua casa, presta atenção aqui, olha aqui para mim. Quando você chegar lá na sua casa, você vai escrever essa palavra e vai colocar num lugar que você olhe todos os dias. Combinado? Assim que chegar lá na sua casa, é aquilo que eu falei. Não adianta você vir, participar, receber a palavra e não praticar. Então, para te lembrar, se é o espelho, colhe lá no espelho. Lá no espelho do banheiro, onde você vai escovar o dente. Todo mundo acorda e escova o dente, né? Lava o rosto. Então, em nome de Jesus, né? Todo mundo acorda, vai lá no banheiro, lava o rosto, não é isso? Então você vai escrever, vai colocar lá. Ou tem pessoas que falam, não, se eu colocar lá na minha geladeira, eu vou olhar todo dia e vou lembrar. O importante é que você não esqueça essa palavra. Deus está liberando sobre a sua vida essa palavra hoje. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajosa. Não tenha medo. Não fique assustada, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Seja forte e corajosa. Não fique assustada. Aleluia. Eu acredito que você estando aqui, sabendo esse tema, você está permitindo
A partir da sua presença aqui, você está concordando em entrar para esse processo que foi proposto. Ser reconstruído, amém? Você quer ser reconstruída de verdade? Você quer se tornar alguém inesquecível? Inesquecível a ponto de você chegar diante de Deus quando Ele vier buscar a sua igreja. Você chegar diante de Deus e Ele falar assim: eu sei quem é você, querida, vem cá. Eu conheço a sua história. Eu sei quem é você. É isso que você quer? Então seja forte e corajosa. Não fique assustada com o que vai acontecer. Permaneça nessa palavra, porque o Senhor teu Deus é com você, aonde você colocar a planta dos seus pés. Não te espantes. Não tenha medo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Você recebe essa palavra? Você vai chegar na sua casa e você vai colocar essa palavra escrita em algum lugar para você se lembrar desse dia, para você se lembrar daquilo que começou aqui. E eu não quero desanimar você, mas aquilo que começou aqui não terminou. Ele ainda vai fazer muita coisa. Muita coisa. Aqui é o início de um processo. É o início de um processo. Se você quer ser reconstruído, permita, nesse tempo que você vai estar aqui, amanhã também, né? Amanhã vocês terminam à noite, à tarde. Então você tem até amanhã à tarde para colocar diante do Senhor aquilo que precisa ser quebrado, para que você comece a reconstrução. Sempre lembrando que para reconstruir eu preciso quebrar o que já existe. Quebra hoje. Quebra o seu orgulho. Quebra o seu eu. Quebra hoje essas correntes que tem te amarrado. A falta de perdão. Quebra hoje isso sobre a sua vida. Você vai ter mais um dia para você entrar para esse processo, para você permitir que o Senhor quebre isso dentro de você, para que Ele te erga. E aí Ele vai começar a reconstrução. Aí Ele vai começar a erguer paredes. Ele vai começar a construir. E com certeza essa casa estará assim sobre a rocha. Glória a Deus. Poderá vir os ventos, poderá vir as enchentes, mas você não será abalado. E a sua história, escuta o que eu vou te falar, a sua história vai ser digna de ser contada. Amém. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você pode fechar os seus olhos? O Senhor te conhece muito melhor do que você. O Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E eu quero encerrar com essa canção, mais uma oração que nós vamos fazer. Feche os seus olhos e permita, Senhor, você vai falar: Senhor, eu sei que o Senhor me conhece. É o Senhor que sonda o meu coração. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu realmente preciso. Não é aquilo que você quer. Eu tenho certeza que você ouviu coisas aqui que talvez você nem queria, mas não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. O Senhor está te dando na medida daquilo que você precisa. Feche os seus olhos e nós vamos fazer essa oração. Tudo que eu preciso, antes mesmo de falar, Ele te ama, me ama.
E nós vamos orar ao Senhor. Você vai dizer, Deus. Todas. Deus. Nós estamos aqui. Porque aceitamos ser reconstruídas para nos tornarmos mulheres inesquecíveis. Deus, eis aqui a minha vida. Quebra aquilo que precisa ser quebrado. Mude aquilo que precisa ser mudado. Eu me entrego totalmente ao Senhor, ao oleiro. Quebra a minha vida e refaça de acordo com a tua vontade. Eu quero viver uma história digna de ser contada. E eu vou honrar o teu nome aonde eu passar. Todos conhecerão que o Senhor fez, que o Senhor faz, que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar em nome de Jesus. Amém. Kelly, me ajuda aqui por gentileza. Que bênção, né? Seja forte e corajosa. Cada de vocês. Como Deus tem derramado e testificado a obra que Ele tem iniciado nas nossas vidas. Né? Como eu louvo o Senhor pela vida de cada uma. Né? Que o Senhor tem trazido a estar conosco, fazendo parte do reino, junto, somando. E como a gente sempre ensina, a gente aprendeu, nós vamos honrar a Érica, que ela merece, não é verdade? Mas eu aprendi a falar com ela, aí eu estou usando também. É isso mesmo, gente. A gente aprende e semeia, não é verdade? Então a gente vai falar para a Érica, né? Porque honra não é para quem precisa, é para quem merece. Amém? A Érica merece ser honrada para a glória do Senhor, não é verdade? Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus.